Em 26 de novembro de 2020, o Chile recebeu a notícia de que a pequena Melissa Chaves havia falecido em um incêndio residencial. Sua mãe, Mirta Ardiles, contou que desde a partida da filha, sua vida não voltou a ser a mesma. Segundo ela, o responsável por essa situação agiu de forma cruel e desumana. O caso causou grande comoção no país. No entanto, ao assistir a este vídeo, você conhecerá um outro lado de Mirta. Uma história muito diferente da imagem de mãe em luto que ela apresentou ao público. Para entendermos a origem dessa história, precisamos voltar ao ano de 2008, quando Melissa Chaves Ardiles nasceu em Coquimbo, uma tranquila cidade portuária na costa norte do Chile. Ela era a filha caçula de Mirta Ardiles e Denis Chaves, e a mais nova entre 4 irmãos. Apesar de um início que parecia feliz, o casamento de Mirta e Denis terminou pouco depois do nascimento de Melissa. Com isso, Mirta passou a cuidar sozinha dos 4 filhos. A nova realidade como mãe solo fez com que ela trabalhasse com dedicação, atuando principalmente como garçonete no bar La Cielineta, no bairro de Almagro. Foi ali, em uma noite comum, que ela conheceu Luiz Santander Espinosa, um cliente frequente do local, Osedin Spokane. Naquela época, Melissa tinha apenas 2 anos, uma menina calma e reservada, especialmente com pessoas que não conhecia bem. Luiz, o homem que havia entrado recentemente na vida de sua mãe, não foi uma exceção. No início, ela mantinha certa distância dele. Com o passar do tempo, em 2012, quando Mirta e Luiz tiveram um filho juntos, Melissa começou, pouco a pouco, a se aproximar. Luiz passou a participar mais da rotina da família, dando atenção e carinho também para Melissa. E assim foi construindo de forma gradual um vínculo afetivo com ela. Mas a tranquilidade não durou muito. O ano de 2014 marcou um período difícil na vida de Melissa. Quando Mirta precisava sair para trabalhar, Luiz ficava responsável por cuidar dela. Com o tempo, surgiram situações desconfortáveis e comportamentos impróprios, que acabaram afetando profundamente a menina. Era algo que uma criança de 6 anos não tinha condições de compreender, deixando marcas que iriam influenciar o seu futuro. Apesar da pouca idade, Melissa teve coragem de contar o que a estava incomodando para sua mãe e para Sandra Franco, psicóloga da escola. Reconhecendo a importância do relato, as autoridades tomaram medidas rápidas para proteger a menina. Como parte dessas ações, a guarda de Melissa ficou temporariamente sob responsabilidade de outra pessoa. A possibilidade de ela ir morar com o pai biológico foi descartada, e por isso, Melissa passou a viver com sua tia materna, Dina Chaves, onde encontrou um ambiente acolhedor e seguro. Paralelamente, Mirta enfrentou um processo judicial prolongado. O tribunal solicitou que ela passasse por uma série de avaliações psicológicas e psiquiátricas. Após mais de um ano de esforços para demonstrar sua capacidade, em março de 2016, Mirta voltou a ter a guarda de Melissa. Pouco tempo depois, ela tomou a decisão de retomar a convivência com Luiz, a mesma pessoa que havia sido alvo de questionamentos anteriormente, e encerrou oficialmente o processo contra ele. Essa escolha resultou no arquivamento do caso e, nos anos seguintes, não houve novos registros formais de situações preocupantes envolvendo a família. Em setembro de 2020, a família de Mirta mudou-se para uma nova casa em Coquimbo, carregando a esperança de um recomeço mais tranquilo. Porém, essa paz não se concretizou. Aos 12 anos, Melissa passava cada vez mais tempo envolvida com seus livros e músicas, enquanto a relação familiar apresentava sinais de tensão. Mirta, em vez de enfrentar as dificuldades, optava por seguir como se estivesse tudo sob controle. O que parecia incomodá-la, entretanto, era a percepção de que Luiz dedicava mais atenção às interações com Melissa do que a ela. Na manhã de 26 de novembro de 2020, antes de sair de casa para o trabalho, Luiz foi até o quarto de Melissa e tentou convencê-la a aceitar um comportamento incomum da parte dele. Após esse momento, ele deixou o local e a menina ficou visivelmente abalada. Por volta das 10h30, Luiz e o filho saíram de casa, sendo registrados pelas câmeras de segurança ao entrarem no carro. Enquanto os dois se afastavam, apenas Mirta permaneceu na residência junto com Melissa. É difícil compreender o que motivou Mirta ao ato que cometeu em seguida,
Mas a realidade é que ela pegou uma faca na cozinha, subiu ao segundo andar e feriu gravemente a própria filha. Logo depois, para tentar criar um álibi, Mirta enviou uma mensagem ao seu dentista para marcar uma consulta. Em seguida, voltou ao quarto de Melissa e provocou um incêndio na cama de sua filha. Pouco depois das 11 horas da manhã, as câmeras de segurança registraram Mirta saindo de casa. Na sequência, ela passou por uma mercearia, fez um saque, pegou um táxi e seguiu para o consultório odontológico. Apenas 7 minutos após a saída de Mirta, vizinhos notaram fumaça saindo da casa e acionaram o corpo de bombeiros. Ao retornarem, Luiz e seu filho se depararam com os bombeiros trabalhando para conter um incêndio significativo na residência. Preocupado, Luiz perguntou a Mirta sobre Melissa e ela disse que a menina estava em casa. Ao ouvir isso, Luiz entrou em pânico e tentou correr para dentro, mas foi impedido. Depois que as chamas foram controladas, os bombeiros identificaram que o foco do incêndio estava em um dos quartos do segundo andar. Durante a vistoria, encontraram indícios que confirmaram o pior: Melissa não havia sobrevivido. Ao retornar à cena, Mirta prontamente assumiu o papel de uma mãe profundamente abalada pela dor, aparentando grande tristeza diante do que havia acontecido com sua filha. Perante a mídia, tanto Mirta quanto Luiz demonstraram desespero, afirmando não saber quem poderia ter cometido um ato tão grave. Eles prometeram fazer o possível para descobrir a verdade e garantir que o responsável fosse levado à justiça. No entanto, toda essa postura não foi suficiente para conter as suspeitas crescentes das autoridades e da opinião pública. Naquela noite, Melissa foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para a realização de exames periciais. Enquanto isso, os detetives continuaram a perícia no local, coletando vestígios importantes na residência para análise. O laudo preliminar rapidamente descartou a hipótese de que a perda da vida tivesse sido causada apenas pela inalação de fumaça. Em vez disso, a investigação passou a considerar o envolvimento de terceiros, com base em evidências significativas encontradas durante a análise. Apesar do pedido da promotoria por sigilo até a divulgação do laudo final, a informação de que uma pessoa poderia estar por trás do ocorrido vazou, espalhando-se rapidamente pela internet. Isso gerou uma onda de preocupação e sensação de insegurança na comunidade local. Moradores organizaram manifestações, exigindo esclarecimentos das autoridades, movidos pelo receio de que alguém perigoso estivesse em liberdade, atuando na região. Enquanto o laudo final não era divulgado, Melissa foi entregue à família para o velório. Durante a cerimônia, Mirta, a mãe da menina, fez um apelo público para que qualquer pessoa com informações procurasse as autoridades. Luiz, o padrasto, que parecia ainda mais abalado que a própria mãe, fez um apelo semelhante. Contudo, em meio ao luto, algumas pessoas presentes começaram a expressar abertamente suas suspeitas, chegando a acusar Mirta diretamente. Essas acusações se baseavam em relatos de testemunhas que afirmaram ter visto uma mulher deixando a residência momentos antes do incêndio. Outros, no entanto, diziam ter visto um homem passar pela casa segundos antes de a fumaça começar a sair do segundo andar. Com base nas gravações das câmeras de segurança próximas, os detetives não encontraram indícios da entrada de uma pessoa desconhecida no local. Com isso, a possibilidade de envolvimento de terceiros foi enfraquecida. A promotoria, então, convocou Luiz e Mirta para prestarem depoimento, já que não era possível descartar completamente a participação de nenhum dos dois. No interrogatório, Luiz e Mirta apresentaram relatos consistentes sobre os acontecimentos do dia e, de forma voluntária, entregaram seus celulares para auxiliar nas investigações. Com a divulgação do laudo final, a verdade sobre o trágico fim de Melissa veio à tona. De acordo com os peritos, os ferimentos sofridos pela menina não foram imediatamente fatais. Caso tivesse recebido atendimento a tempo, ela poderia ter sobrevivido. O laudo indicou que Melissa apresentava sinais de ferimentos graves, incluindo marcas compatíveis com objeto cortante e evidências de que havia sido submetida a uma ação de grande violência antes de não resistir. Esses detalhes impactantes foram divulgados pela equipe de investigação à imprensa, o que intensificou ainda mais a indignação pública.
Apesar dos esforços, a investigação não conseguiu recuperar uma amostra conclusiva de material genético de um possível agressor desconhecido. A partir daquele ponto, a atenção da promotoria se voltou para Luiz. Enquanto isso, a análise das evidências coletadas no local revelou que vestígios de DNA de Mirta e Melissa estavam presentes em vários objetos, principalmente em uma faca de cozinha, apontada como possível instrumento utilizado no ato violento. A princípio, a presença de DNA de membros da família na faca não era, por si só, algo incomum, já que seu uso em atividades cotidianas seria esperado. O detalhe crucial, porém, estava na localização desses vestígios. De acordo com a perícia, o DNA de Mirta estava apenas no cabo, enquanto o de Melissa se encontrava exclusivamente na lâmina. Essa descoberta representou um ponto de virada na investigação. Todas as suspeitas passaram a se concentrar em Mirta e, finalmente, em 2 de fevereiro de 2021, foi decretada sua prisão. Logo após a prisão, o delegado responsável pela investigação convocou uma coletiva de imprensa para apresentar as principais evidências do caso. Após a audiência de formalização, Mirta foi oficialmente acusada de ter tirado a vida de outra pessoa com agravantes e de provocar um incêndio de forma intencional. Uma das provas centrais apresentadas pela promotoria foi um vídeo que reconstituía a cronologia dos acontecimentos no dia da tragédia. O material mostrava que o intervalo de tempo entre a saída de Mirta e o início da fumaça era extremamente curto, o que reforçou as suspeitas sobre seu possível envolvimento. Com base nessas evidências, o tribunal decretou a prisão preventiva de Mirta por 180 dias, a fim de permitir que a promotoria desse continuidade à investigação. Nesse período, as autoridades também passaram a aprofundar a análise da relação entre Luiz e Melissa, especialmente diante de indícios de que ele poderia estar ligado a atos contrários à moral que a menina teria sofrido antes de perder a vida. No entanto, poucos dias após a prisão de Mirta, Luiz, parecendo se dar conta da gravidade de sua situação, decidiu fugir. Uma intensa operação de busca foi imediatamente iniciada e, finalmente, em 17 de novembro de 2021, Luiz foi localizado e detido. Ele foi encaminhado à promotoria e passou a responder formalmente por atos contrários à moral cometidos contra Melissa ao longo de anos. Após a audiência de custódia no dia seguinte, o juiz decretou a prisão preventiva de Luiz, que foi encaminhado a um complexo penitenciário em La Serena. Finalmente, em 29 de novembro de 2021, a promotoria apresentou formalmente a acusação contra Mirta, encerrando um capítulo marcante e impactante desta história. Quase um ano após o ocorrido, em 23 de setembro de 2022, uma audiência crucial foi realizada para a conclusão da fase de investigação. Na ocasião, tanto a promotoria quanto a defesa apresentaram seus argumentos e os depoimentos de testemunhas-chave para o esclarecimento do caso. Um detalhe particularmente marcante veio à tona com a informação fornecida por suas companheiras de cela. Todas afirmaram que Mirta jamais demonstrou qualquer remorso ou sofrimento pelo ato extremamente grave que teria cometido contra a própria filha. O laudo psicológico traçou um perfil de Mirta como uma pessoa com ausência total de empatia. No entanto, o mesmo laudo afirmou que ela tinha plena consciência da ilicitude de seus atos. A tentativa de construir um álibi desde o início foi um forte indicativo de que ela agiu para desviar as suspeitas e ocultar o ocorrido. A conclusão dos peritos foi clara. Embora Mirta pudesse apresentar momentos de aparente desconexão com a realidade, ela estava plenamente lúcida e ciente de suas ações, tanto na execução do ato quanto na posterior tentativa de encobrimento. Em 21 de janeiro de 2023, às vésperas do início de seu julgamento, Mirta foi internada de emergência em um hospital da cidade devido a uma grave complicação de saúde. O episódio rapidamente se tornou alvo de intenso debate nas redes sociais após o vazamento de fotos suas no hospital. O fato gerou críticas da defesa de Mirta, que alegou que as autoridades falharam em garantir a segurança de sua cliente, deixando-a vulnerável a possíveis retaliações. Contudo, apenas 3 dias após uma cirurgia bem-sucedida, Mirta recebeu alta e foi transferida de volta ao presídio. A decisão foi fundamentada na gravidade da acusação imputada a ela, especialmente por a vítima ser menor de idade.
Para garantir a segurança e evitar maior comoção pública, foi determinado que o julgamento ocorreria a portas fechadas, sem a presença da imprensa. Quanto a Luiz, em sua audiência preliminar, a defesa ressaltou que nenhum vestígio de seu DNA foi encontrado no corpo da vítima. A argumentação buscava afastar as acusações de atos contrários à moral, mas não foi suficiente para eliminar completamente as suspeitas sobre seu papel nos acontecimentos. Em uma estratégia para proteger seu cliente, a defesa trabalhou para contestar as alegações da promotoria. Com isso, obteve um sucesso parcial, pois o juiz entendeu que as provas apresentadas contra Luiz eram insuficientes. O resultado foi a decretação de sua prisão domiciliar, além da proibição de deixar o país enquanto a investigação principal seguia em andamento. Para Mirta, no entanto, o desfecho foi diferente. Apesar dos esforços de sua defesa, o tribunal determinou que ela permaneceria em prisão preventiva até o julgamento. A fase inicial do julgamento do caso Melissa Chaves teve início no Tribunal de Garantia de Coquimbo, no final de abril de 2023. Durante a audiência, a promotoria apresentou em detalhes toda a cronologia de eventos que culminou no trágico fim de Melissa. Eles sustentaram que todas as evidências coletadas apontavam de forma clara para Mirta como a responsável pelo ocorrido. Segundo a promotoria, a motivação para o ato extremamente grave teria sido um ciúme patológico, pois ela via a própria filha como uma rival. Em 17 de maio de 2023, o Tribunal de Garantia de La Serena proferiu seu veredito unânime, considerando a ré responsável por todas as acusações que lhe foram imputadas. Na sequência, a promotoria expressou seus agradecimentos à sociedade civil e aos seus colegas, em especial aos peritos do Laboratório de Criminalística de Santiago, pelo apoio crucial durante a investigação. Em 27 de maio de 2023, a sentença foi proferida. Mirta Ardiles recebeu uma pena total de 33 anos de reclusão. 18 anos pela acusação de ter tirado a vida de outra pessoa com agravantes e 15 anos por provocar um incêndio de forma intencional. Luiz Santander recebeu uma pena de 10 anos de reclusão por atos reiterados considerados contrários à moral cometidos contra Melissa Chaves. Adicionalmente, ambos foram permanentemente proibidos de exercer qualquer atividade que envolva contato com menores de idade. O caso de Melissa Chaves chegou ao seu desfecho judicial e a justiça, de certa forma, foi atendida. Contudo, nenhuma sentença pode apagar a dor ou trazer a pequena de volta. A história dela vai além do relato de um ato extremo. É um lembrete sombrio e perturbador sobre os abismos mais profundos da alma humana. Um lugar onde o mais sagrado dos laços, o amor de uma mãe, pode ser distorcido pelo ciúme, pelo egoísmo e por uma frieza que desafia a imaginação. A maior lição que este caso nos deixa é a quebra da confiança naquele que deveria ser o nosso porto seguro, a família. Ele revela que o perigo nem sempre é o estranho que se esconde na escuridão. Às vezes, ele está por trás do rosto daqueles em quem mais deveríamos confiar. O caso também expõe uma falha sistêmica preocupante. Uma criança que teve a coragem de quebrar o silêncio, mas que no fim foi devolvida ao mesmo ambiente prejudicial que definiu o seu destino. Temos, como sociedade, o dever de escutar e acreditar na voz de nossas crianças. E temos a responsabilidade de construir mecanismos de proteção suficientemente sólidos para que nenhuma outra criança precise enfrentar um destino como o de Melissa. Mas, na opinião de vocês, o que realmente levou Mirta Ardiles a esse ato imperdoável? Seria apenas o ciúme patológico que a fez enxergar a própria filha como uma rival na disputa pela atenção de Luiz? Ou haveria algo mais complexo por trás? Uma alma fragilizada que se deteriorou silenciosamente ao longo dos anos até se manifestar em um gesto de destruição? Será que o silêncio cúmplice inicial, quando ela escolheu ignorar em vez de proteger, foi o primeiro passo de uma espiral que a transformou de mãe em alguém capaz de algo inimaginável? E quanto às sentenças proferidas, os 33 anos de reclusão para Mirta são suficientes para responder por uma vida inocente perdida e pela quebra do papel materno que deveria ser de proteção e, principalmente, os 10 anos para Luiz Santander,
aquele que esteve na origem de tantos acontecimentos dolorosos, vocês acham que essa pena reflete de fato o seu papel e a sua responsabilidade? Ou a justiça ainda deve uma reparação simbólica a Melissa, já que o homem que marcou negativamente a sua infância recebeu uma pena consideravelmente menor? Deixem suas reflexões nos comentários abaixo. Vamos juntos debater e tentar lançar luz sobre as complexidades psicológicas e jurídicas deste caso impactante. Se a história de hoje te tocou e trouxe lições importantes, considere deixar o seu like para nos apoiar. E mais importante ainda, inscreva-se no canal Confissão X e ative o sininho de notificações. O engajamento de vocês não apenas ajuda o canal a crescer, mas também é a nossa forma de juntos espalhar conscientização e sermos uma voz mais forte na proteção de crianças inocentes contra situações semelhantes. Por hoje é tudo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Um abraço e até o próximo caso.